As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos. Acelerando com você. Clínica Santa Ana. Especializada em cuidar de você. Satex Têxtil. Distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos nos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora damos início a mais um programa independente ao vivo para as emissoras de rádio, para os portais, o boom de audiência nesse canhão que é o stream do Santa Cruz Online. Comigo, Ralf e Manassés. Boa noite aos dois. Boa noite, Manassés. Boa noite, Ney. Boa noite, Alivaldo. Boa noite a todos os nossos ouvintes, Igor, e a todos os nossos ouvintes que nos ouvem através das nossas plataformas digitais ou nossa cadeia de rádio. Boa noite, Manassés. Boa noite, Ney Lima. Mas só de Manassés, se tiver bota, né? Já ajuda. Boa noite, Ney Lima. Boa noite, Ralf. Boa noite a todos os ouvintes, espectadores, a equipe aqui da Avante Comunicação e Mídia. Uma semana que seja bem melhor do que a que foi passada para todos nós. Bom, daqui a pouco nós vamos ter... Não, teve mais um probleminha aqui, né? Na hora de montar as câmeras aqui, foi porque Ralf atrasou, aí tem que fazer câmera com 3, câmera com 2, né? E muda tudo. Mas vamos atualizar daqui a pouco, certo? Sobre o que está acontecendo, principalmente em Brejo da Madre de Deus. Hoje foi um dia muito tumultuado e é interessante como Brejo tem esses históricos de revés de prefeito, assim, seja por motivos jurídicos e agora, né, por esse motivo ruim que foi a questão do problema de saúde do Hilário. Eu posso chamar já antes? Está tudo configurado ou chamo o intervalo? Vamos lá então? Vamos ao Brejo, ao vivo agora, atualizar os nossos espectadores, nossos internautas, em relação às informações com a Ata Anderson Mesquita. Ata Anderson, muito boa noite. Como é que foi o dia por aí? Olá, Ney. Boa noite a todos que estão nesse momento acompanhando o programa Independente. Segunda-feira, Ney, tumultuada, né, em Brejo, politicamente falando. Aqui mais um capítulo na política brejense em que temos aqui um quadro novo no município, que é um prefeito interino assumindo a prefeitura. A última vez que isso aconteceu foi quando o então presidente da Câmara, Hilário Paulo, assumiu em 2013 interinamente após a cassação do Dr. Edson. Então, politicamente falando, foi uma segunda-feira e está sendo muito tumultuada. Como é que começou o dia, né? Eu vi que logo pela manhã os vereadores, o presidente da Câmara se reuniu ali com alguns vereadores para dar posse, fazer um ato ali de posse do prefeito, né? Isso a gente inclusive tem um vídeo aqui, daqui a pouquinho a gente vai soltar. Isso, tem a expectativa para as 10 da manhã, houve uma reunião ordinária e logo em seguida houve uma reunião extraordinária para tratar do assunto. Assim que a reunião foi aberta, o presidente da Câmara foi informado de que tinha 2 ações populares pedindo que não acontecesse a posse do vice-prefeito Josivaldo assumindo interinamente, porque entraram com essas ações, alegando de que não tinha feito ainda, não tinha completado 15 dias de que o prefeito Hilário Paulo estava aí longe da prefeitura, por esse motivo, então, alegando eles, e aí a reunião demorou bastante, foi necessário o promotor participar da reunião, a convite do vereador Jobson Barros, para esclarecer aos vereadores de que era necessário, sim, dar posse ao prefeito. E o prefeito em exercício agora, né, o prefeito Josivaldo, ele já foi à prefeitura, já deu expediente na prefeitura hoje, tem essa informação? Sim, Ney, ele foi logo cedo, assim que começou, que ele chegou na Câmara de Vereadores, ele viu de que tinha lá essa questão dessa ação. Ele disse, olha, vou fazer o seguinte, não vou perder tempo aqui não, porque eu tenho um termo de transmissão de cargo assinado na sexta-feira passada. Esse termo foi assinado por Josivaldo, vice-prefeito, Flávio Diniz, presidente da Câmara,
Mauro Costa, que é o procurador-geral do município, Brivaldo Marinho de Oliveira, o controlador-geral, e também Tobias Ramos, o secretário municipal. Eles assinaram esse termo de transmissão de cargo na sexta-feira passada. Hoje ficou apenas um termo de posse na Câmara para assinar, foi feito lá um coquetel, aquela coisa toda, mas como demorou e o vice-prefeito viu que de uma certa forma tinha uma jogada política aí em trâmite para atrasar ou até mesmo, não sei, não deixar que ele tomasse posse, então ele foi de imediato para a prefeitura. E logo em sequência, no decorrer da manhã, foi quando o promotor ele entrou ao vivo nessa reunião e ele deixou bem claro para os vereadores que deveria passar essa página adiante, que eles decidissem, diferentemente do que era para acontecer, o judiciário ia dar posse a Josivaldo e a Câmara ia deixar de ter feito uma missão constitucional dela. Então ele disse, olha, se vocês fizerem diferente, eu vou fazer uma ação agora, pois a prefeitura está sem comando e já tem pagamentos de servidores atrasados. Então, após a fala do promotor de justiça, doutor Antônio Hollenberg, os vereadores todos aceitaram realmente aí o termo de posse, levaram para Josivaldo assinar na prefeitura, e foi justamente esse vídeo que você tem aí, Ney. Os vereadores do governo votaram a favor também da posse? Votaram sim, porém alguns lamentaram, falando que a pressa de Josivaldo, comentando isso, assim, não foi de bom grado, né? Eles aceitaram realmente porque foi o promotor que estava falando, mas ainda assim resmungando de uma certa forma, né? Anderson, boa noite. Veja, normalmente os prefeitos trabalham com suas equipes, né? E há uma equipe de secretários, de diretores montada pelo prefeito do município, que é o prefeito Hilário. No entanto, devido ao impedimento dele, infelizmente em virtude de uma doença, agora a prefeitura passa a ser gerida, o município passa a ser governado pelo vice-prefeito em exercício. Há alguma, digamos assim, alguma instabilidade do ponto de vista das secretarias, no sentido de que ele não sabe quanto tempo irá ficar como prefeito interino do município. Então, ele pensa, sabe-se se ele pensa em trabalhar com a equipe em que está, ou irão haver trocas de secretários, de diretores, porque isso já está na reta final dessa administração. Às vezes uma mudança como essa pode gerar problemas ainda maiores para o município. A equipe fica, ou de repente ele vai trocar todo mundo e vai fazer a equipe dele nesse tempo que é incerto, mas que ele vai gerir o município. Pergunta do Manassés. Manassés, boa noite. Eu, a priori, não acredito que irá acontecer alguma mudança muito radical. Agora, por outro lado, também vai depender do comportamento dos secretários também, né? Então, a gente vê aí hoje, se não me falha a memória, uma dessas ações aí populares que entraram hoje, tem aí, se não me engano, 4 secretários que ingressaram com essa ação hoje. Não sabemos como o Josivaldo vai digerir bem essa informação. Os secretários tentaram aí impedir que ele tomasse posse hoje. Então, vamos ver. Eu acredito que Josivaldo deve convocar todos eles para uma reunião. E outra coisa também que é importante é que o próprio promotor falou e pediu a Josivaldo que não tomasse essas decisões assim radicais. Até porque Hilário Paulo, o prefeito, que nesse momento está no hospital ainda, está ele entubado lá no Hospital Unimed em Caruaru, então está inconsciente, mas assim que ele retornar, que ele puder voltar ao cargo, ele deve assumir. Então, não sabemos por quanto tempo. Agora, a princípio, eu acho que Josivaldo não vai tomar nenhuma decisão precipitada. Agora, que os secretários devem ajudar Josivaldo a governar também, caso contrário, eu acredito que se alguém se opor a isso, ele deve trocar, né? Anderson, só para ficar claro, a Promotoria de Justiça fez uma recomendação ao prefeito em exercício que não fizesse mudanças radicais. É isso que a recomendação reza? Exatamente. Isso o promotor falou hoje na reunião. A reunião foi em videoconferência, ele foi convidado, repito, pelo vereador Jobson Barros, e ele aceitou esse convite. Então ele entrou na reunião e conversou com todos eles e disse, olha, já também falei com o Josivaldo, ele está com os pés no chão, tem nesse momento aí servidores que estão com os salários atrasados, então desarmem os palanques, não é momento nenhum de ficar pensando aqui em A ou em B, ou então pensando em si próprio. É preciso que o prefeito Hilário ele restabeleça a sua saúde e é preciso que nesse momento o vice-prefeito assuma para que o município consiga andar.
É tudo isso. Primeiro, boa noite, Ataantes. Aqui quem fala é Ralf. É tudo isso que a gente está esperando, né? Primeiro que o prefeito Hilário restabeleça a sua saúde e depois que o Josivaldo consiga fazer, nesse momento difícil para todo o município, um governo, não diria de coalizão, mas um governo que conseguisse, né, agrupar e desarmar os palanques, assim como sugeriu o chefe do Ministério Público aí no Brejo de Amado Deus. Eu só queria que você me desse essa informação, eu não sei se eu entendi direito, mas houve um coffee break hoje após a assinatura do ato? Pois é, veja só, pelas informações que eu tenho, pelo promotor de justiça, pela promotoria de justiça aqui do nosso município, Josivaldo já teria assumido, acho que na quinta-feira passada. Na sexta-feira estava tudo pronto, ele assinou lá o termo de transmissão de cargo e até informações que eu obtive, informações de que o promotor, inclusive, ele teria dito que o presidente da Câmara, até por uma videochamada, poderia dar posse ao prefeito interino Josivaldo. Mas aí o presidente Flávio deixou para hoje, 10 horas da manhã, e houve todo esse contratempo. Tinha o coffee break montado na Câmara de Vereadores, é uma sede improvisada, aqui na Rua da Saudade, até porque o prédio da Câmara houve uma troca com o Poder Executivo, e enfim, a Câmara hoje está sem sede própria no momento, mas aí, como o Josivaldo foi lá para a Prefeitura, então pegaram o coffee break e transferiram, levaram para a Prefeitura também. Então logo após, aí eu acho que por volta de meio-dia, que o prefeito interino Josivaldo assinou o termo de posse na Câmara, lá na Prefeitura, então houve esse coffee break lá rapidamente e seguiram os trabalhos. Josivaldo está na Prefeitura, com o corpo jurídico, inclusive veio um advogado do Partido Republicanos, ele veio da capital pernambucana, quem solicitou foi Josivaldo, e o deputado Silvio Costa Filho está apoiando nesse momento, então Josivaldo está com 2 advogados, acompanhando a todo momento, todo o passo que ele está dando na Prefeitura. Advogados ligados a ele. Tá, Anderson, houveram muitas coisas circulando nos grupos de WhatsApp, certo? Inclusive salários de servidores e tal. Está sendo atribuído já ao Josivaldo ou não? Ney, oficialmente, assim, quer dizer, oficialmente não, né? Ninguém vai saber isso oficialmente. Mas isso é uma coisa que vira e mexe acontece aqui na política brejense. Um caso semelhante desse aconteceu. É por isso que eu perguntei. Não seria um momento solene, Josivaldo não. Lopes. Estranhamente é que, de fato, a Josivaldo está na Prefeitura, esse material veio aí rolando nas redes sociais. Ok, Anderson, muito obrigado, viu, pela participação. Agora nós vamos ter o vídeo, né? Isso que você produziu hoje, eu vi que você transmitiu ali o momento do ato de posse e a gente tem esse vídeo aqui. Exatamente, Ney. Eu estava transmitindo ao vivo, eu estava para entrar ao vivo lá na Prefeitura, e aí, quando o presidente da Câmara disse que estava indo, encerrando a reunião, e estava indo para a Prefeitura, para o Josivaldo assinar o termo de posse. Então, eu entrei ao vivo, e com exclusividade, o Estação TV, Estação Notícias, entrou até no gabinete, e tem a fala do Josivaldo, também o presidente Flávio Diniz leu o termo de posse. Você tem o vídeo aí, Ney, fica à vontade, parceria nossa. Vamos acompanhar, então. Declaro aberta a sessão solene de posse para a transmissão temporária do cargo de prefeito ao vice-prefeito eleito no ano de 2016. Termo de posse. Aos 8 dias do mês de junho de 2020, no prédio administrativo da Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua da Saudade, na cidade de Brejo da Madre de Deus, Pernambuco, às 10 horas, na forma regimental e da lei orgânica, compareceu Josivaldo Lopes de Aguiar, vice-prefeito eleito. Tendo em vista o impedimento fático do prefeito eleito Hilário Paulo da Silva, por se encontrar internado na UTI com Covid-19, e na norma da Constituição Federal, da Constituição do Estado e da Lei Orgânica Municipal, está empossado de fato e de direito como legítimo prefeito do município de Brejo da Madre de Deus, o senhor Josivaldo Lopes de Aguiar, enquanto perdurar o impedimento do prefeito, o senhor Hilário Paulo da Silva. Queria, nesse momento, um momento muito delicado, um momento um momento tão difícil para a gente poder dar a mão nesse momento. Tanto Câmara de Vereador, agradecer aqui a presença dos vereadores que vieram até aqui para mim assinar o termo de posse, a presença aqui da imprensa, das pessoas que nesse momento estão nos acompanhando através da rede social,
Aqui, o pessoal do escritório do Dr. Ronaldo aqui que está presente, os funcionários da Câmara, José Compertino de Souza, Dr. André, Dr. Galino, Samuel, secretário do meu partido republicano, a quem, através da pessoa dele, eu mando um abraço ao meu deputado federal Silvio Costa Filho, que está nos apoiando em todos os momentos difíceis aqui. Eu falo um momento difícil da prefeitura, do município, é um deputado que sempre vem contribuindo com ações para trazer o desenvolvimento de Brejo de Amadeus. Esse momento é um momento muito delicado, como eu já falei. Que Deus, tudo nas nossas vidas é permissão de Deus. E isso aqui que está acontecendo é permissão de Deus, e a gente vai fazer por onde, aqui, enquanto o prefeito dele, na hora que ele, Deus abençoar, que assim seja a vontade de Deus, ele vai voltar ao cargo dele, enquanto não, eu vou dar continuidade à máquina pública. Isso aqui é uma empresa, e não é uma empresa pequena, é uma empresa grande. E não pode ficar nesse momento sem ter representante, é questão de pagamento. Nós temos aí um grande inimigo invisível, que é o coronavírus, que é o Covid-19, e a gente não pode deixar as coisas à toa. Esse direito que me deu em primeiro lugar foi Deus, e segundo foi o povo que votou em mim para estar aqui hoje representando os brejenses. Esse pode ser um pequeno momento, mas os dias que eu passar aqui, o mês, se assim Deus permitir, eu vou fazer por onde trazer qualidade de vida para os brejenses. Muito obrigado por a oportunidade, agradeço a todos e estamos aqui para dar o desenvolvimento aos trabalhos aqui da Prefeitura Municipal de Brejo de Amadeus. Muito bem, está aí, né, parte do ato de posse do prefeito em exercício agora, o Josivaldo, em Brejo da Madre de Deus, tomou posse hoje, assume a prefeitura na ausência, no impedimento do prefeito Hilário Paulo, que, como todos já sabem, né, por motivo de saúde. O Hilário foi acometido da Covid-19, teve o quadro agravado e está em coma induzido na UTI do hospital da Unimed em Caruaru. Ralf Lagos e Possado, é preciso que os políticos de Brejo entendam que haja o desmonte dos palanques, realmente, como disse o promotor. Vou ter a esperança que isso vai acontecer, Manassés, porque quem avoca o promotor de justiça para explicar a situação é justamente um vereador que não é da base aliado do Josivaldo, né? É o Robson, que faz parte da base do Roberto Asfora. Então, oxalá que os políticos de Brejo tenham a compreensão de que esse é um momento de unificação. A população de Brejo só vai pensar em eleição depois. É preciso que o Hilário se recupere, estamos todos orando para isso, é preciso que ele retome o cargo, e daí então as discussões políticas depois disso que se tomem novamente. Mas, por enquanto, é preciso que todos apoiem esse governo, que é um governo tapão, legal, diga-se de passagem, e que eu não vi o teor, Manassés, das ações populares, mas certamente elas não devem prosperar, porque a Constituição é muito clara a despeito de outras leis que existem, porque a lei orgânica do município trata realmente de 15 dias. Mas há a impossibilidade do prefeito de assumir o cargo, e acho que a Constituição foi cumprida hoje lá no Brejo de Amado de Deus. Também tem um caso de a gente observar, Ralf, que foi uma fala, como você bem colocou, eu acho que muito protocolar, a fala do vice-prefeito quando assume, nesse momento, a prefeitura. E a figura do vice-prefeito é exatamente para isso. Ou seja,
Quando o prefeito não pode, por algum motivo, infelizmente nesse caso, por um problema de saúde, o prefeito está impedido, infelizmente ainda em coma induzido. Pelo menos é a informação que nós temos, não é isso, né? Até então, a informação é que ele estava entubado no hospital da Unimed. Isso. Está se recuperando de um momento como esse, então é necessário que o vice-prefeito assuma. E aí, quando eu fiz a pergunta ao Ata Anderson, com respeito a se há mudança de secretário ou se não, de secretariado ou se não vai haver, foi sábia a recomendação do Ministério Público, porque nesse caso não se trata de projeto político, Ralf. Nesse momento, Ney, é uma questão de continuidade do governo. Não pode haver uma vacância do cargo e a cidade vai ser gerida por quem? O município, quem vai governar? No meio de uma pandemia. E no meio de uma pandemia. Se fosse uma situação normal, já não deveria, imagina numa pandemia como a gente está atravessando. Então é necessário que haja comando. Para isso, existe a figura do vice-prefeito. Nesse momento, entendo que a fala do vice-prefeito, agora prefeito em exercício, foi protocolar, foi correta, se esse coffee break aconteceu. Acho também, penso eu, que não foi no melhor momento, não é momento de coffee break, de brindes, nem de pequenos festejos. Esse é um momento de muita seriedade, porque o prefeito do município está acometido de uma doença que pode acometer qualquer um. De repente, um presidente da Câmara pode estar, um vereador, o próprio vice-prefeito. Então a gente não sabe aonde ela ataca e quem ela vai escolher. Então é necessário sabedoria, prudência, pé no chão, equilíbrio e tocar o governo, toca o barco, até que, se Deus quiser, o prefeito Lário se recupere e volte aos seus trabalhos. E aí, depois que a pandemia passar, se discute questão eleitoral, quem fica, quem não fica, quem vai para a disputa, quem não vai. Depois, esse momento, é hora de pensar o município, é hora de pensar tão somente um projeto de governo em reta final. Uma última observação, Manassés e Ney, é que o Josvaldo agora não pode mais, a partir de hoje, concorrer na vereança, né? E nem ser vice, concorrer como vice na chapa de outra pessoa. Agora o Josvaldo, a respeito de política propriamente dito, porque assumiu a Prefeitura do Brejo de Amado de Deus, só poderá concorrer nesse próximo pleito a prefeito do Brejo de Amado de Deus. É um dado interessante que pode lá na frente mexer um pouquinho no jogo de xadrez. Essa é o que a gente chama dos ossos do ofício. Mesmo se o Josevaldo não quisesse assumir, certamente o judiciário iria ser interpelado para que obrigasse ele a cumprir com a função que ele cabe nesse momento. Muito bem, nós estamos agora por telefone com o promotor de justiça Antônio Hollenberg, promotor de Brejo da Madre de Deus. Promotor, muito boa noite. Como foi o dia, né? Eu soube que o senhor, inclusive, teve que participar da reunião ali dos vereadores, acho que por videoconferência, para sugerir, indicar aos vereadores aquilo que deveria ser feito. Como é que está essa questão em Brejo da Madre de Deus? Boa noite. Boa noite, bem. Boa noite, ouvintes. Na verdade, assim, eu não tenho como determinar nada, né? Eu, vereador, desde o começo eu fui consultado pelos vereadores, por alguns vereadores, né? Mas como eu não posso dar consultoria, a minha opinião é fiscal da lei. Em qualquer situação, o impedimento do titular que assume é o vice. Isso em qualquer lugar. A única visão que eu dei aos vereadores, né, e eu fui chamado a participar da sessão, era que o vice deveria assumir, porque há um impedimento público e notório do titular do nosso prefeito da cidade, né? Então a cidade estava com pagamento de servidor em atraso, inclusive. O atual vice-prefeito não tinha nem o token, que é o assinador digital, teve que requerer ainda, ou seja, vai chegar em alguns dias, ainda vai ter atraso, e a máquina ia parar por conta disso, né? Deixar de pagar fornecedor, servidor e tudo. Então, eu não entendi qual foi o equívoco interpretar. Agora, o que aconteceu, Ney, é que alguns secretários queriam governar em nome do prefeito. Inclusive, eu vou apurar. No tempo que o prefeito estava internado até o dia da posse efetiva do prefeito, esses atos praticados. E vou responsabilizar quem foi que fez. Aliás, vou entrar com as medidas judiciais cabíveis, né? Vou instaurar os procedimentos criminais administrativos que incuram cabíveis
contra os secretários ou o secretário que atuou em nome do prefeito nessa época. O prefeito estava internado desde dia 29. Atos foram praticados. Eu vou querer saber o que foi praticado. Já amanhã eu vou oficiar ao prefeito que está hoje interinamente, né, o prefeito José Valo, para que ele me mande os atos praticados entre o dia da internação do prefeito e o dia que ele efetivamente chegou lá. Para eu analisar o que é que foi feito, né? Porque isso não pode acontecer. Ainda mais numa democracia. Enfim, quando os esforços deveriam estar ali, concentrados a gente em orações, né? Para que o prefeito Hilário saia dessa, alguns dos seus secretários estavam preocupados com a parte política da coisa. Porque isso é deplorável. E quem fez sabe que eu estou falando. Estavam preocupados em fazer política com o prefeito doente no hospital. Isso é inconcebível. Doutor Antônio, há alguns argumentos, né, algumas teses, não sei se posso chamar de tese, mas ideias defendidas de que eram necessários transcorrer mais alguns dias, ou de que fosse necessário uma prova médica de que o prefeito iria passar mais tempo em condição hospitalar. O senhor defende essa imediata, né? Eu não defendo tese, veja só, não tem tese. Se eu estou impedido de exercer um cargo público, eu ou qualquer outro servidor público, a administração pública tem um princípio chamado princípio da continuidade dos seus atos. Essa tese aí é invenção, eu não sei de quem, essa invenção. Isso não tem nem tem interpretação, nem existe essa tese que criaram aí. Certo? Essa tese de que tem que esperar alguns dias. O que eu ouvi é que queria que uma comissão fosse lá na Unimed e atestasse que o prefeito estava. E a gente? Eu acho que deve ter respeito à família do prefeito, à dor que eles estão passando, deve ter respeito ao servidor público, porque esses que deram essa ideia não estão nem aí para servidor público, não estão nem aí para a população, estão preocupados em manter seus cargos e manter seus empregos que são temporários. É só isso a preocupação. Se eu, promotor de brejo, se eu adoecer, só preciso dizer a meu titular, que estou doente, assuma lá. Não precisa de ato nenhum. Que ele automaticamente é substituto. Sabe quanto foi que o vice-prefeito tomou posse? Lá junto com o prefeito. No dia 1º de janeiro de 2017. Pronto, 2017, não é isso? Isso. Ele tomou posse naquele dia. E a única função do vice-prefeito é substituir o prefeito nos seus impedimentos ou ausências acima de 15 dias. Ou meio inferior, se o prefeito quiser. Então, é muito claro, e é fato público e notório que o prefeito está, infelizmente, internado no UTI. Isso é fato público e notório. Precisa que vá lá uma comissão de vereadores, até porque isso é desaconselhado. Eles não podem entrar lá, e eles não podem, veja como isso é ridículo. Eles não podem ter acesso a prontuário de ninguém, não. Doutor, como é que eles iam saber lá? Doutor. Eles só iam saber o que todos nós já sabemos. Que o prefeito Hilário está internado na UTI. Mas eles não teriam acesso à declaração médica, nada que diz esse respeito, porque o Ministério Público não pode ter acesso ao prontuário das pessoas, quanto mais os terceiros. Doutor Ralf. Então, assim, isso não é tese não, Ney, é invenção. É a invenção daqueles que não têm o que fazer, querem tumultuar, querem fazer política. É isso. Uma pergunta aqui, doutor Antônio, do Ralf, o senhor está sem retorno, mas eu vou lhe passar a pergunta. Pois não, Ralf? É só para. Não é sem nenhuma pergunta, é para ajudar. Eu não estou ouvindo, não. O fato eu vou lhe passar. O fato dos vereadores irem ao hospital não teria nenhuma legalidade no atesto deles. Só para comentar que o fato dos vereadores irem ao hospital não teria nenhuma legalidade no atesto mas deles. Mas não teria efeito prático, não, nenhum. Até porque não é permitida a visita, né? A visita é muito restrita, né? Iam visitar o prefeito, quem é que iam? Era atestar que ele estava lá internado, é isso?
Veja bem, olha, a minha opinião é como fiscal da lei. Né? Entraram com ação, essa ação vai vir para mim. Eu vou me manifestar. Agora, o que deveria ter sido feito era ter sido chamado, né? Desde o dia que o prefeito se internou, já era para o vice-prefeito ter assumido. É assim que funciona. Que ninguém governa de dentro do hospital. Não é assim que funciona. Ok, doutor Eu Antônio. não tenho nada contra nem a favor de ninguém em Brejo. Eu não tenho partido político, não sou do lado A, B, C ou D, mas eu sou fiscal da lei. E a lei tem que ser aplicada. E aí eu peço até, vou até aproveitar a sua audiência para dizer, eu peço até que quem quiser fazer política não use meu nome, não. Não use meu nome. Porque eu vou tomar providência. Não me coloque no mesmo nível de politicagem que estão acostumados. Não me use meu nome. Vou até pedir isso. Está aproveitando a sua audiência. Me desculpa o desabafo. Ok, doutor Antônio, muito obrigado pela participação. Nós vamos continuar acompanhando os fatos e estamos aqui à disposição sempre que for preciso transmitir à população. Esse fato já está encerrado. Vamos esperar a recuperação do prefeito Hilário, orar. Minha família está orando, eu estou orando pela saúde dele, para ele retornar logo e voltar a ocupar seu cargo. É isso que a gente espera. Muito obrigado. Ok, conversamos então com o doutor Antônio Hollenberg, promotor de justiça em Brejo da Madre de Deus, e visível assim, nitidamente tenso, né? Até irritado com a situação política que margeou tudo que está acontecendo em Brejo. Intervalo 30 segundos e a gente volta aqui no estúdio ainda com esse assunto. Olha, cada coisa que fazemos em nossa vida tem que ter amor. E é por amor a vocês que a Clínica Santa Ana retomou o funcionamento normal. A clínica está funcionando das 7 às 18 horas, de segunda a sexta, e aos sábados das 7 até às 11 horas nas 3 unidades, somente, claro, com horário marcado e tomando todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19. Você pode agendar o seu atendimento pelos contatos de WhatsApp. Se você é de Santa Cruz, agende pelo 98782-1712 ou pelo 98980-2201. Já se você deseja marcar seu atendimento em Jataúba, entre em contato com o 98203-6829, está na tela para você. Lembrando que os pacientes deverão estar de máscara e, claro, evitar levar acompanhantes. Continue fazendo sua parte, se proteja, que logo, logo tudo passará e iremos recomeçar juntos. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Muito bem, voltamos então, conversamos agora há pouco com o promotor de justiça para dar uma leveza aqui no programa, a gente volta ainda com esse assunto. Eu vou trazer aqui pessoas que mandaram fotos no programa da sexta-feira. E nós não veiculamos essa foto, primeiro porque estava tendo a entrevista com o pré-candidato Fernando. E como o caráter da entrevista, o aspecto da entrevista tinha que seguir aquilo que foi feito com os outros pré-candidatos, não tivemos essa possibilidade. Então hoje a gente traz aqui algumas fotos, outras pessoas já mandando hoje também, vou trazer também essas imagens já de hoje, tá certo? E enquanto isso, nesse programa você ainda pode manda sua foto, tem o WhatsApp aqui embaixo da tela, aqui embaixo da tela. Aqui embaixo da tela está o número, tá certo? Manda o seu contato, manda o seu vídeo, fala com a gente, comenta os assuntos do programa, tá certo? Você de Brejo da Madre de Deus pode mandar também, comenta sobre o que está acontecendo aí, nós vamos estar reproduzindo nesse programa. Vamos às fotos então, eu vou pegando aqui os nomes, né, que a gente mudou o esquema, pode colocar aí. Kaique, né, esse é o Kaique Ferreira, ele inclusive faz parte da peça Teatro Último Virgem, que nós vamos transmitir, o lançamento do DVD no sábado à tarde, né, com a operação técnica de Elivaldo Araújo. Então, sábado à tarde, estaremos juntos aqui para transmitir esse vídeo, né? Kaique mandando ali o vídeo, acompanhando a gente. No domingo à noite, o culto da Primeira Igreja Vale da Benção, operação técnica sua também. Elivaldo também, exatamente, isso. E ainda vai juntar com o São João. Elivaldo é assim, é multi. Vamos lá? Pode passar, tem um vídeo agora, né? Lucas de São Domingos, com vídeo. Boa noite, Ney. Aqui é Lucas Souza, de São Domingos, estou fazendo serão, acompanhando... Boa noite, Ney. Aqui é Lucas Souza, de São Domingos, estou fazendo serão, acompanhando o programa Independente aqui pelo rádio. Ney, manda um alô aí para todos, minha esposa, Sebastiana,
meu filho Samuel e também Sara, estamos todos aqui na escuta. Muito bem, o Samuel chegou ali junto dele, né, no momento ali do vídeo. Tem fotos de hoje também, inclusive mostrando coisa muito bacana aqui. Edson Ferreira, tem a do Edson Ferreira aí, botou ali o celular no momento que o Ata Anderson estava falando. E olha, Ralf. Mas, rapaz, não vem um pedaço pra cá. Não é porque vocês não foram esse final de semana lá em Barra de São Miguel. Minha mãe fez umas canjicas. Não, eu trouxe um negócio aqui para você. Eu ganhei uma canjica hoje. Marcelo, por favor. Deram 3 colheradas na pamonha ali, ó. Vamos depois marcar. Quando passar a pandemia, a gente vai comer um peru lá. Já desse pra Ney. Edson Ferreira que mandou pra gente, né? Acompanhando também o programa de hoje. E a Anne de São Domingos. Tem a da Anne aí? Também assistindo lá, olha. Semana passada foi Rosa e Rosinha, Luciano e Manassés estavam de rosa, agora estão os dois de azul. Vossa Senhoria também. Não, aquele era branco. E hoje estão os dois de azul ali, ó, mostrando também na tela. Um abraço, Anne de São Domingos, nos acompanhando, assistindo também nesse momento. Pode mandar a sua foto também. Isso aqui é o seguinte, essa foto é minha, certo? Mandei, coloquei aqui a foto para agradecer a seu Isaías da Magana, que mandou só para mim e para mais ninguém. Tá vendo aí? Esses milhos, e deles a gente fez aí pamonha e canjica também, estava lá no Pendurão no final da semana. Dona Cícera também. Dona Cícera também. Eu tô lembrando a você, Dona Cícera, que você não mandou um abraço para ela, mas tá bom, não Dona Cícera. Não nada para você, Seu esposo só manda para ele, na próxima vez nem ganha abraço a senhora nem ele. E aí ficou uma coisa constatada, viu? Se a Avanto começar a não dar certo, a pamonha dá bacana, viu? Obrigado, então, ao carinho de todos da Magana, tá feito aqui o registro também. Pode mandar suas imagens, vamos estar veiculando nesse programa. Para a gente fechar o assunto de Brejo da Madre de Deus, temos aí o que eu considero algo noticiável, né, um fato para mim, que é a exclamação, né, a fala do promotor de justiça, Antônio Hollenberg, quando claramente diz que vai procurar tentar punir os secretários que agiram como prefeito, né? Muito contundente o posicionamento do promotor. E aí, Ney, a gente vai para o outro lado da moeda, né? Se a gente pediu para que não houvesse politicagem dos adversários do prefeito Hilário, a gente tem que pedir, solicitar, se não é que já teve, o promotor é que vai analisar agora, a politicagem, Manassés, do lado do governo, não é? Pessoas que queriam governar pelo o prefeito Hilário Paulo. E aí as palavras do promotor são duras, né? É que as pessoas queriam agir de politicagem, enquanto o prefeito estava ou está internado ainda em um UTI. É duro, mas me parece que ele tem um certo tom mais áspero, mas extremamente necessário, Manassés, lá no Brejo, né? Ele pede para que não coloque o nome dele em política, ele não é de lado nenhum, né? Um representante do Ministério Público, mas ao mesmo tempo coloca as coisas naquela ordem cronológica que eu e o Manassés tinha colocado. A posse do Josivaldo é dentro da legalidade, o que é que temos que fazer agora? Orar para que o Hilário se recupere e torcer e ajuntar as forças para que o Josivaldo consiga fazer com que a prefeitura ande. Eu torço muito que amanhã o Hilário pudesse assumir, e fosse só um dia. Mas, por enquanto, é preciso que haja junção de forças para que seja dado, e aí ele avoca um princípio interessante, que além da Constituição, o princípio da continuidade. Além de avocar a Constituição, o princípio da continuidade da administração pública, ele avoca, não tem decisão, ele apenas explicou o que era óbvio, que na impossibilidade do prefeito atuar, o vice assume. Isso não tem o que interpretar, é constitucional. O promotor foi muito duro, achei as palavras dele muito fortes. Assim, o que eu percebo é que ele está bem informado sobre, infelizmente, o que acontece na grande maioria das cidades interioranas, que é a politicagem. E ele está assim, você percebe que ele, Ralf, que ele assim, ele está falando assim com asco da politicagem, né? Assim, ele está reprovando um certo tom de indignação. Se eu percebi errado, vocês me corrijam. Sim, e inclusive, nas palavras dele, ele até interpreta como que o Hilário sofre um fogo amigo, porque quando, segundo ele, o promotor, alguns secretários tomam o poder para si e começam a tentar administrar a cidade, sabendo que a própria Constituição prevê que, num caso como esse, o vice-prefeito assuma interinamente, significa claramente que ele está dizendo, olha, o prefeito está sendo prejudicado antes do prefeito, porque o prefeito representa, Ralf, diretamente o município. Hilário não é prefeito só do grupo que votou nele.
Hilário é prefeito de todos. Assim como no dia 1º de janeiro de 2017 o prefeito assumiu, os vereadores eleitos assumiram e o vice-prefeito, são agora de todos os brejenses, de todo o município. E é necessário, e aí eu entendo quando ele coloca sobre o princípio da continuidade, Ralf, é que não haja um desmonte. Entra a questão também, o desmonte do secretariado, porque não tem aquele costume, Ney, quando um prefeito, hoje é lado A que está comandando a prefeitura, vem a eleição, lado B vence, aí o lado B desmonta todos os projetos, acontece muito no interior, e aí é um ano naquela conversa de arrumar a casa. Você está corretíssimo. A gente está arrumando a casa. O princípio da continuidade aí deve ser avocado não apenas para cacifar o prefeito Josvaldo, né? A posse do prefeito Josvaldo, mas também quando o promotor aconselha que o Josvaldo não faça mudanças bruscas, ele também está sobre o apelo do princípio da continuidade. Da administração pública. Então é necessário ter pé no chão agora, porque o promotor vai estar de olho de ambos os lados que quiserem entrar numa guerra aí, vai entrar numa guerra contra o Ministério Público, porque o Ministério Público, além de fiscal da lei, ele está observando o bem comum, sem interessar lado partidário. 7h41, intervalo, a gente volta em 30 segundos. Junho é o mês dos namorados e como é bom recordar momentos especiais. Melhor ainda é dividir esses momentos com quem a gente ama. Afinal, como é bom estar com quem nos faz sorrir, brincar e se emocionar. Temos que demonstrar o nosso amor ainda mais em momentos difíceis. A Porfírio Calçados e Espaço do Calçado te ajudam nessa. Acerte no presente, presenteie o seu amor. Entre em contato, dividindo em 10 vezes no crediário ou com 75 dias para começar a pagar. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Muito bem, de volta então. O Sidney Lima, que é secretário de articulação em Brejo, entrou em contato conosco, certo? Nós vamos colocá-lo no ar daqui a pouco ainda sobre esse assunto. Mas agora eu vou conversar com o Iago Lustosa. É o seguinte, nós fizemos aqui um desafio recentemente no projeto Bom Pra Mim, Bom Pra Você, para as pessoas que fazem a produção de máscara. O Sidney, ele é estilista, ele é um profissional que cria modelos, cria design, o Iago, isso, e nesse desafio que nós fizemos, houve uma disputa, ele foi uma das pessoas que mandaram as máscaras, tanto criativos quanto fábricas, para participar dessa disputa, e ali nós selecionamos, junto com a equipe da empresa Nacional Têxtil, a melhor máscara, a mais criativa. Nós estamos com o Sidney agora na linha. Sidney, muito boa noite. Boa noite. Aliás, Iago, é Sidney Iago o nome dele. Boa noite, Iago. Boa noite. Iago, primeiro anunciar, né, aproveitar o programa para anunciar que você foi contemplado, certo? Nós vamos logo mais mostrar aqui a máscara que você criou, tá certo? Para a gente colocar aqui também. Mas você foi o contemplado, a sua máscara foi realmente a mais criativa. E o nosso tempo é curto, mas eu queria que você falasse o seguinte: o que é que se tem nesse momento de um item que é tão essencial, mas ao mesmo tempo ele é básico, fazer com que ele deixe de ser básico? Para as regiões frias, por exemplo, né? Para as regiões mais quentes, litoral. Como que as fábricas agora elas podem se transformar para usar da criatividade nesses produtos? Sim, porque a máscara ela é um EPI, né, de proteção. Mas, porém, agora, nesse período, nessa pandemia, ela passou, além de ser um EPI, ela passou a ser, eu vejo ela hoje como um acessório de moda. É um acessório que tem que acompanhar a moda, tem que ter design, tem que ter um design inovador, cores, modelos diferentes, e onde atenda o público, atenda várias pessoas entre todos os segmentos. Como a gente tem regiões que são quentes, tem regiões que são mais frias, e a gente agora está entrando no inverno, então seria muito interessante as empresas visarem essas áreas, tipo, de locais frios, por exemplo, fazer com que a proteção no pescoço, em lugares quentes, criarem uma modelagem onde atenda melhor o contato com o rosto, porque acontece muito das pessoas reclamarem que as máscaras têm muito contato com o nariz, com a boca, e tem pessoas que se incomodam em respirar. Então, tem que ter essa visão, que agora a máscara ela passou a ser um acessório de moda, tem que ter esse acompanhamento, tem que ter essa inovação, é isso.
O Ralf, ele tem barba. Tem jeito para isso, Iago? Tem sim, tem sim. Tem como se desenvolver uma modelagem onde possa não incomodar a questão da barba. A máscara que você fez, a gente vai pegar a imagem aqui para divulgar. Já estou colocando inclusive aqui. Ela é uma máscara com capu, né? É para utilizar de que forma, Iago? Eu desenvolvi essa máscara visando questões até em locais frios, onde ela vai ter uma proteção bastante, não só no rosto, questão de pescoço, em áreas frias, onde você pode estar em um lugar muito frio, tem como proteger a orelha. Eu visei mais essa utilidade nela, onde ela se pudesse usar em vários locais, ela tivesse uma utilidade bem maior. Enquanto a gente fala, quem está acompanhando pela live está vendo ali a imagem, certo, da máscara, a gente está fotografando ali nesse momento. Se tiver como dar uma puxada na imagem, fica melhor, mas vê que ela é um item totalmente diferente, ela tem capuz e tal. Isso vai ser interessante nas festas, eu acredito. Verdade. Tá aí a imagem, essa foi a máscara que venceu bonita, nessa disputa. Muito bonita. Iago, como é que você entende sobre a criatividade se sobrepor no meio da tragédia? Isso faz parte também de sua profissão, não faz? Sim, faz sim. A criatividade ela é muito importante em todos os aspectos, e até nessa questão da pandemia, nessa tragédia que está acontecendo, a gente, além de estar protegendo as pessoas, trazendo coisas novas, inovando, trazendo uma criatividade onde a pessoa vai se sentir bela ao usar, vai se sentir confortável, protegida, além de estar protegendo, né, que é o mais importante, a pessoa vai estar se sentindo bonita. E é isso que a gente tem que visar, a gente cria, tem que se preocupar muito com isso. Partindo dessa sua inovação, a gente pode imaginar várias questões, por exemplo, no capu, o símbolo do Flamengo, né? Outras questões, desenhos, alusões a outras coisas, por exemplo, né, Iago? Isso. Pois é, bacana, viu, Ney? Bacana. Iago, muito obrigado, viu, pela participação, parabéns pelo desempenho, tá certo? Ter vencido, inclusive, essa disputa, né, diante aí de fábrica, de outros criativos, parabéns pelo talento, né? Eu que agradeço pela oportunidade de poder mostrar o meu lado criativo, o que eu sei fazer, e muito obrigado pela oportunidade de estar também participando do seu programa. Muito bem, ok. Conversamos então com o Iago Lustosa, ele que foi vencedor do concurso que nós divulgamos aqui bastante, do projeto Bom Pra Mim, Bom Pra Você, com o desempenho da criação da máscara mais criativa. E ficou criativo, ficou diferente, a gente viu ali na imagem. Deixe-me aproveitar o ensejo para agradecer ao Arnaldo da Rota do Mar pelo presente que me enviou, foram umas máscaras também. A Avante Comunicação e Mídia me presenteou com algumas máscaras também, inclusive a máscara que cobre a barba, e a da Tio, a minha vizinha, que também faz sempre a máscara e me entrega a máscara. Muito obrigado, da Tio, também pelo cuidado, minha vizinha querida. Você não fica mais com aquela máscara feia que você estava usando? Não era, eu estava usando uma máscara feia. Minha tia Marlene também, confeccionando máscara e mandando para mim. Tô bem Olha, daqui a pouco eu vou mostrar as imagens da movimentação desta segunda-feira em Santa Cruz do Capibaribe. Daqui a pouquinho, imagens aéreas que nós coletamos, fizemos hoje durante o dia. Intervalo, 30 segundos e a gente volta. Em cumprimento ao decreto estadual e visando a saúde de seus clientes e colaboradores, a JCL Casa e Construção continua com suas lojas físicas fechadas. Mas você pode contar conosco em sua reforma emergencial ou reparos na sua casa. Entre em contato agora mesmo, através dos nossos canais de atendimento online em Santa Cruz do Capibaribe, pelos fones 3731-2966 e 3731-2048. Em Caruaru, através do 996-344727. JCL Casa e Construção. Muito bem, voltamos então. Daqui a pouco o Sidney Lima, né? Esse agora que é o secretário da... Porque o Iago também é Sidney, viu? Sidney Iago. Isso, por isso que eu troquei o nome aqui algumas vezes. Então. O Iago também chama Sidney, né? Então daqui a pouco o Sidney Lima vai falar conosco em relação a essa questão de Brejo da Madre de Deus. Tá pronto já? Vamos então trazer, daqui a pouco eu tenho as imagens ainda da movimentação hoje em Santa Cruz do Capibaribe e os números da Covid-19. Santa Cruz do Capibaribe hoje registrou mais 15 casos. Só hoje foram registrados 15 casos em Santa Cruz. Daqui a pouco a gente traz essa informação.
Conversando agora, acredito que é secretário de articulação da Prefeitura. Sidney, boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés. Boa noite. Está me ouvindo? Estamos sim. Ralf também aqui no estúdio. Ralf, né? Boa noite, Ralf. Boa noite a todos os seus telespectadores, os ouvintes da rádio. É uma enorme satisfação poder esclarecer alguns pontos, Ney. Eu posso dizer o seguinte: tem aí duas ações populares, Ney. É importante dizer, primeiro, que nenhum de nós somos contra a posse do vice-prefeito Josivaldo, não. O que a gente não pode permitir, tendo em vista que ninguém está acima da lei, é que o trâmite legal para essa posse acontecer seja totalmente desrespeitado e atropelado. Até porque a própria lei orgânica do município ela estabelece que o prefeito tem até 15 dias, certo, para comunicar uma licença. Consequentemente, caso não há essa licença, pode acarretar o que se daria era a vacância do mandato e, consequentemente, a Câmara poderia entrar com um processo de cassação do seu mandato. Por que isso acontece? Justamente porque houve esse atropelo no processo legal. Tendo em vista que eu acho que o retorno, tem que aumentar mais um pouquinho aqui o retorno, só para me escutar se... Aí o que acontece? Tendo em vista essa situação, né, que foi criada, a gente entende que não há, nesse momento, nenhum documento técnico oficial do Estado de Saúde do prefeito Hilário Paulo, provando, assim, a sua incapacidade administrativa. Como o mandato foi requerido pelo vice-prefeito, então, nesse processo que ele requeriu, ele deveria ter apresentado algumas provas comprovando a incapacidade administrativa do prefeito Hilário Paulo, para aí sim ser feito a licença do prefeito e automaticamente o termo de posse. Mas o que está havendo em Brejo da Madre de Deus? Há um atropelo de tal forma que, na verdade, essa posse já estaria sendo ensaiada para sexta-feira passada, e aí, consequentemente, viram que não teria como, até porque, para provocar uma reunião extraordinária de acordo com o regimento interno da Casa de Lei, era necessário que todos os vereadores fossem notificados, fossem convocados para essa sessão com antecedência de 24 horas, e assim foi marcada para segunda-feira. No entanto, como o vice-prefeito não apresentou nenhuma prova, nenhum documento comprobatório que provasse a incapacidade administrativa do prefeito Hilário Paulo, a Câmara teria que automaticamente formar uma comissão de 3 vereadores que fosse verificar em loco a situação do prefeito Hilário Paulo, e comprovada a sua incapacidade administrativa, eles automaticamente moveriam o processo para dar licença ao prefeito Hilário Paulo e automaticamente assinar o termo de posse do vice-prefeito Josivaldo. Mas, infelizmente, o que respalda mais ainda a nossa teoria é que essa reunião da Câmara de Vereadores, o próprio procurador da Câmara, ao tomar conhecimento dessas ações populares, ele deu um parecer contrário à continuidade da sessão, justamente para preservar o erário público. Ele, como a pessoa legítima para orientar os vereadores sobre a lei orgânica do município, ele, em sua recomendação, ele apontou que todo o processo pode se tornar nulo no futuro. E aí a nossa preocupação não está com relação à posse do prefeito interino, mas sim ao prejuízo que isso possa acarretar, caso esse processo, de maneira, no nosso entendimento, ilegal, foi conduzido, ele pode acarretar na nulidade do processo e, consequentemente, todos os atos que serão praticados pelo atual prefeito interino possa ser nulo. E, consequentemente, quem vai dar garantia sobre qualquer prejuízo que vier a acontecer com o erário público. Sidney, teorias à parte e entendimentos à parte, certo? São entendimentos diversos. Você é secretário do governo, certo? Nesse momento, o prefeito Hilário Paulo tem condições de governar o município?
Olha, Ney, é uma situação que eu quero deixar bem claro, certo? Primeiro que uma ação popular, ela não está no ofício da minha função. Uma ação popular, ela está no exercício do meu direito como cidadão. Mas eu não estou perguntando em relação à ação, eu estou perguntando a você como pessoa, como secretário, certo? Eu vou concluir a sua pergunta, a minha resposta para você compreender. Dito isso, eu só queria separar essa questão do secretário e o cidadão, entendeu? Eu, em conjunto com outras pessoas, cidadãos de Brejo da Madre de Deus, quando percebemos que há um atropelamento no processo legal, a gente provocou a justiça para alertar essa situação. Quanto ao estado de saúde do prefeito Hilário Paulo, ele vem evoluindo muito bem, e assim, que ele está na UTI, isso é fato. Porém, para a justiça, o que voga é documento comprobatório. Inclusive, eu estou aqui do lado do advogado doutor Tarcísio, que pode explicar justamente também com relação a isso. Se você é secretário do governo, você está me dizendo que ele está na UTI, para mim já está comprovado. Eu acredito na sua palavra enquanto secretário. Mas para a justiça, você sabe que não funciona dessa forma. Tivemos agora há pouco um promotor de justiça entendendo diferente, né? São vários os entendimentos. Como é? Nós tivemos um promotor de justiça agora há pouco aqui que entendeu diferente, os entendimentos são vários. A minha pergunta, Sidney, é o seguinte, boa noite. Primeiro, boa noite, Sidney. É o seguinte, você sabe... do Ralf. Você sabe que os vereadores, mesmo que se fosse fazer essa coisa que para mim é totalmente fora de lógica, mas se fosse se admitir essa doença, os vereadores estariam impedidos de entrar na Unimed, né, por conta que a gente está no meio de uma pandemia mundial, né? Não, os vereadores, eles poderiam solicitar do próprio hospital um laudo técnico da situação do prefeito Hilário Paulo. Assim, a minha preocupação é porque não existe nenhum laudo hoje atestando a incapacidade administrativa do prefeito Hilário Paulo. Consequentemente, amanhã ou depois poderia ser montado um processo de vacância e, consequentemente, a tentativa de cassar o mandato do prefeito Hilário Paulo. Agora, é importante destacar, Ney, porque, por exemplo, o Ministério Público ele tem um papel como fiscalizador da lei, correto? O procurador da Câmara, ele está para orientar os vereadores e, assim, a participação atípica do promotor na sessão ordinária da Câmara de Vereadores comprometeu o juízo ou comprometeu o julgamento dos vereadores com relação a isso. Por exemplo, o vereador Júnior de Miguelão, no seu pronunciamento inicial, antes da participação do prefeito, ele pontuou, sim, o risco que seria, o risco que causava ao município caso o processo legal ele automaticamente se tornasse nulo amanhã. Entendeu? Então, nossa preocupação não está relacionada à questão da posse do vice-prefeito Josivaldo, mas para isso é preciso e fundamental e necessário ainda que seja respeitado todo o trânsito legal. Sidney, boa noite, Manassés. A pergunta é a seguinte, veja, a imprensa da região tem acompanhado de perto o caso da doença do prefeito. Foi dito claramente, é só olhar nos blogs da região, que o prefeito estava em coma induzido. Ninguém da prefeitura, do governo, chegou para dizer é mentira, não há provas a esse respeito. Quer dizer, não houve uma contestação por parte de ninguém da prefeitura, que representa, de nenhum assessor do prefeito, dizendo que isso não era verdade. Ora, uma vez que isso se torna público e ninguém desmente, seria necessário esperar todo um trâmite desse que pode levar semanas para que acontecesse a posse do gestor que agora está no cargo, que é o vice-prefeito. Seria necessário, sendo tão público e notória essa situação, a própria família enviando notas para a imprensa explicando a situação como estava, seria necessário ainda se tomar nota, se tomar uma certidão, seja lá o que for, um termo médico, junto ao hospital. Só um instante, Manassés e Sidney Lima, só fechando aqui a nossa conexão com as rádios Toritama FM e Vale FM, permanecemos a partir de agora online, continuando essa entrevista. Pois não, Sidney Lima? Ô, Manassés, inclusive o senhor é advogado e o senhor sabe que, independente da situação, a lei está para ser cumprida, certo?
Então, o que ocorre? Se a lei está para ser cumprida, então é preciso respeitar o trâmite legal, certo? Matérias de blog, elas não servem como comprovação, até porque elas não têm um valor técnico. E aí, consequentemente... Cláudio, que o senhor está dizendo, porque a Constituição Federal, que é a lei maior, inclusive eu estou com ela aberta aqui, no artigo 79, parágrafo único, diz o seguinte: ao vice-prefeito cabe substituir o presidente, no caso o princípio da simetria, o prefeito, nos casos de impedimento, licença, doença e férias. Isso quem diz é a doutrina, certo? Licença, doença e férias. E suceder-lhe no caso de vaga, e além de outras atribuições que lhe foram conferidas. Então eu acho que fica claro, e hora nenhuma a Constituição, que é a lei maior, é assim que ela é conhecida no meio jurídico, ela requer que exija um laudo ou qualquer documento público para que se o vice-prefeito assuma a situação, não. É consenso de todos, inclusive, como bem disse o Manassés, que a família já disse que o prefeito está entubado, inclusive, em só UTI. Contribuindo também com os argumentos aqui do pessoal, a esposa do Hilário, ela declarou em emissora de rádio, publicamente, que o prefeito estava em coma. Então, se o prefeito está em coma, como pede a Constituição, há um impedimento. Então, o vice deve assumir. A Constituição Federal é maior do que a lei orgânica do município. Ralf, vê só. Primeiro que não é consenso de todos, né? Porque o nosso jurídico ele entende diferente, como a gente entende diferente. O procurador da Câmara de Vereadores, ele também entendeu diferente, entendeu? Então, já não é consenso de todos. O que acarreta? Para ser dado, no caso de enfermidade do prefeito Hilário Paulo, é preciso usar também, já que o vice-prefeito ele requeria o cargo, é preciso a comprovação legal, entendeu? Do médico alegando a incapacidade administrativa que o prefeito está vivendo. Aqui eu não estou questionando Ralf, Ney e Manassés. Não é o direito de assumir o poder do município, mas sim a questão do atropelo no trânsito legal para essa possa acontecer. Eu digo isso por quê? Porque se amanhã ou depois o juiz tiver, o magistrado tiver o entendimento de que todo esse processo, assim como a gente entende, foi conduzido de forma ilegal, de forma viciosa, corre-se o risco de esse processo todo se tornar nulo. Consequentemente, qualquer ato, qualquer despacho que for feito pelo atual prefeito interino pode acarretar na nulidade. E isso, consequentemente, pode acarretar também em um prejuízo ao erário público. Então, a nossa preocupação está correlacionada a isso, a garantir que seja atendido, respeitado o que determina o trânsito legal, para essa possa acontecer, consequentemente, ser feito a licença do prefeito Hilário Paulo e o termo de posse do vice Josivaldo, até que o prefeito tenha alta. No entanto, é impossível que a gente, por entender que falta elementos comprobatórios para que esse processo caminhe de forma legal, apenas com os conhecimentos que a gente tem de matérias, de blogs, de informações extraoficiais, extrajudiciais, a gente possa tomar uma decisão, porque Brejo, é importante dizer, que outrora teve também decisões precipitadas que até hoje... se tu me permita, no caso enfático, eu queria que você que você lesse para a gente ficar mais antenado no tudo que está acontecendo. Qual é o texto da lei orgânica do município que diz que para que se assuma o vice-presidente é preciso, no caso de doença do prefeito, um laudo médico? Eu não entendi. Manassés perguntou alguma coisa? Não, primeiro eu perguntei, depois Manassés perguntou. Eu queria que você lesse para a gente qual é o texto da lei orgânica do município que diz isso. Que para que o vice-prefeito assuma, no caso de doença do prefeito, precisa de um laudo médico. E o Manassés emendou se é somente uma tese que você está criando. Não é uma tese que eu estou criando. É um argumento que é defendido por nossos jurídicos, certo? Mas tem base na lei orgânica do município? Com base no artigo 63 da lei orgânica do município, que
que quando o prefeito ele se ausenta, até 15 dias, ele não precisaria requisitar uma licença, certo? Consequentemente, ele teria um prazo de 15 dias para solicitar essa licença de seu afastamento. Como o prefeito Hilário Paulo, nesse momento, não tem a condição de fazer esse requerimento informando... Ele não tem condição de fazer um requerimento e tem condição de continuar na prefeitura governando. Só para concluir, posso concluir minha pergunta? À vontade. Pronto, minha pergunta não, minha resposta. Vê só. Na verdade, a lei orgânica, no seu artigo 63, ela diz que o prefeito, até 15 dias, ele teria que, no seu afastamento, não se fazia necessário esse comunicado de licença. No entanto, como foi algo requerido pelo vice-prefeito, seria necessário elementos comprobatórios que desse o respaldo de que o prefeito Hilário Paulo estaria de forma incapacitado de administrar o município. Esse é um entendimento não só nosso, como do nosso jurídico e também do procurador da Câmara de Vereadores. Sim, agora, duas perguntas para a gente encerrar. Pois não. A nossa parte, enquanto cidadão, foi feita. Amanhã ou depois, quando o juiz vinha julgar essas ações populares, a gente vai saber de fato quem estava certo. Está entendendo? No nosso entendimento, o atropelo geral do trânsito ilegal, e aí, consequentemente, isso no futuro poderá acarretar em sérios prejuízos ao município. Duas perguntas para me encerrar aqui. A primeira é o seguinte: o promotor disse que, por exemplo, os servidores públicos, funcionários públicos estariam sem receber. Na ausência do prefeito, eu quero primeiro que você confirme se eles estão sem receber. E aí, no seu entendimento e do seu jurídico, o que é que se faria, então, para pagar esses servidores? É a primeira pergunta. Posso responder ou vai fazer a segunda? Não, pode fazer, depois a gente finaliza. Não se pode utilizar um atraso salarial como termo predominante para um afastamento de um prefeito. Primeiro passo é isso. Segundo, existia uma possibilidade de entrar-se com um pedido de liminar para autorizar a secretária de Finanças a efetuar o pagamento, tendo em vista que é um pagamento corriqueiro da folha. Promotor, o Antônio Hollenberg, disse que vai investigar se alguns secretários tomaram atos que não deveriam, atos do prefeito. Enquanto secretário também, você tem conhecimento se algum ato que possa ser questionado foi feito, foi tomado? Eu vou pedir que você repita a pergunta, eu não entendi. O promotor Antônio Hollenberg disse que vai investigar se algum secretário tomou medidas, na ausência do prefeito, que não poderiam ter tomado, se agiram como prefeito. Enquanto componente do governo, você saberia dizer se algum ato como esse foi feito? Com certeza não, Ney. Eu não tenho conhecimento em nenhuma ilicitude. E se houver alguma ilicitude, tem que ser apurado, certo? A gente tem que ter muita responsabilidade quando joga algo na mídia, até porque você sabe que é preciso quem acusa comprovar o que está argumentando, o que está denunciando, o que está acusando alguém. Então, se existe algum secretário que, de maneira ilícita, tomou alguma medida, enquanto o prefeito não está contra o conhecimento do prefeito Hilário Paulo, que esse secretário ele seja investigado, levado à justiça e pague por seus atos. Eu respondo pelo meu. Ok, Sidney, muito obrigado pela participação. Muito obrigado e agradeço a atenção e dizer ao povo para chamar de Deus que nossa demanda agora, nossa luta agora, não está correlacionada ao direito legítimo do vice assumir, não. Está no alerta que é feito agora ao povo para chamar de Deus, que esse processo, no nosso entendimento, no entendimento do procurador da Câmara, dos nossos advogados, ele está sujeito à nulidade e, consequentemente, isso pode gerar um prejuízo incalculável ao erário público. Ok, Sidney, muito obrigado pela participação mais uma vez. Então, conversamos com o Sidney Lima, ele que é secretário de articulação
da Prefeitura de Brejo da Madre de Deus. Esse assunto vai render muito ainda. Há uma questão também, não sei se o Manassés Ralph teria resposta pronta para isso, senão a gente traz amanhã, mas é que o próprio Sidney, junto com outros servidores de cargos de confiança, entraram com uma ação popular hoje. Me parece que foram 2 ações. O servidor público pode entrar com ação popular ou teria que ser alguém fora do governo para isso? Eu fiquei com essa dúvida. Não tem impedimento para ele entrar com ação popular, não. É possível, né? É possível. Ele como cidadão, ele pode entrar com ação popular. Só vale salientar que se os argumentos que apoiam a ação popular forem esses, ela é totalmente descabida. E outra coisa, também não é somente o descabimento. Na análise, o Ministério Público também pode interpretar... Descabida do ponto de vista da argumentação, né? E não ser o remédio constitucional que trata dessa doença. E dependendo do caso, Ralf, também o promotor pode entender também que há litigância de má-fé. Aí é o que pode tomar outros rumos. Mas cabe esperar para ver. Eu percebi o promotor realmente muito irritado com tudo que está acontecendo em Brejo. Muito bem. Esse assunto dominou o programa hoje, não é para menos. Nós estamos diante de um fato histórico, né, que envolve a cidade de Brejo da Madre de Deus. Vamos fazer o mais importante hoje, hoje, de prefeito. Antes de dormir, orar por Hilário. Isso é o que falta realmente, é o que precisa realmente ser feito. Para a gente fechar o programa, eu prometi aqui imagens da movimentação de hoje em Santa Cruz. Vou deixar para amanhã. Nós vamos ter tempo nesse programa. Vou trazer aqui as fotos das pessoas que mandaram ainda nesse programa, certo, a sua participação, e a gente volta ainda com o conteúdo amanhã. Vamos lá, então? Pode colocar aí, eu vou seguindo a sequência aqui também. Rapaz, a gente vai ter que criar uma regra aqui. Para quem mandar essas fotos, trazer aqui. E olha, não é só a comida, aquele pratinho ali, com aqueles detalhes laranja, cara, aquilo é histórico. Aquilo tinha na minha casa, ainda tem desses pratos. Minha mãe tem também, minha mãe tem. Isso é histórico. Essa imagem dessa mesa é da Genesi de Belo Jardim. Um abraço, Belo Jardim, acompanhando a gente. Eu disse aqui que a regra ia ser... mandando uma foto como essa, tem que mandar um prato para cá, mas ela está em Belo Jardim. Em Belo Jardim. Fica difícil, se a gente for Manda lá. Via fax. Passar a pandemia, a gente vai lá. A gente vai lá. Vamos agora a Elias, do bairro Bela Vista. Elias, do bairro Bela Vista, está aí a foto também com a esposa, bacana, com a TV lá atrás, né? Ney olhando para o celular como sempre. É verdade. Um dia eu vou levar um carão de Ralph, como ele fez com o presidente da Câmara. Viu? Logo, logo. Eu gosto da malhada. Solange do Bela Vista, um abraço Solange também, né, acompanhando o programa de hoje na TV, né, e assim a gente vai espalhando, vou trocar a palavra, espalhando esse hábito, né, também das pessoas acompanharem programação local, na sala da sua residência, no quarto, na cozinha, enfim, na tela da TV. Muito obrigado a todos por esse ato, né, muito bacana isso. Olha, fechando o programa de hoje, só confirmando aqui que Santa Cruz teve mais 15 casos. Infelizmente, hoje nós tivemos o registro de 15 novos casos da Covid-19. A gente vai passando o tempo aqui, vai se acostumando a ter casos todos os dias, depois vamos nos acostumando a ter números altos. Mas tem notícia boa também, certo? Infelizmente, hoje não deu tempo a gente tratar desse assunto. Vamos falar em relação a, segundo o governo do Estado, o controle nas vagas da UTI em Pernambuco, zeraram as filas, essa é a informação. Tudo isso a gente vai ter que trazer no programa de amanhã. Infelizmente, não tivemos tempo hoje. Ralph e Manassés, boa noite. Muito obrigado. Boa noite, Ney, aguardando boas notícias. Boa noite a todos. E torçamos pela saúde do prefeito Hilário e dos demais que, nesse momento, estão hospitalizados. Todos precisam de nossas orações. Voltaremos amanhã às 19 horas. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade.
JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.